E no Novo Dia, como eu estava lembrando com o Uribe, há propostas, intenções apresentadas pelos ministros do Trabalho, da Previdência, de rever as reformas aprovadas. A do Trabalho, pelo ex-presidente Temer, e a da Previdência no primeiro ano do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E isso vai demandar, se for de fato vontade do governo e não passar de uma intenção do ministro, uma dedicação política muito intensa na sociedade, no Congresso Nacional também, e já há ruídos no mercado, como a Zeina Latifi nos explicou mais cedo, né? Bom, para tratar um pouquinho desse assunto, nós convidamos o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, a Paula Magalhães, que é economista-chefe da AC Pastor e Consultores, e o Pedro Fernando Neri, que é doutor em economia e consultor legislativo. Quero agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez, desejar que tenham um bom dia e começar perguntando para Paula. Paula, o país requer a revisão de reformas aprovadas tão recentemente? Eu não vejo um sentimento geral para rever essas reformas tão grande assim. Vamos lembrar que a reforma da Previdência começou a ser discutida há muitos anos, né? Houveram várias tentativas em diversos governos para você chegar num governo eleito e do nada querer fazer uma revisão tão rápida assim, especialmente baseado em coisas que não são verdades, como, por exemplo, dizer que não existe um déficit. A reforma trabalhista, você pode até dizer que existem pontos para ser aprimorada, mas revisada do jeito que está sendo dito, até mesmo como foi dito pelo ministro, tirar essa questão do trabalho intermitente, não me parece uma boa ideia. E são discussões que precisam ser feitas com a sociedade de uma maneira mais ampla, que demoram um tempo para serem feitas. A reforma trabalhista também, apesar de ter sido aprovada rapidamente no governo Temer, era uma questão que nós já estava debatendo com a sociedade há bastante tempo. Não tanto quanto a Previdência, acredito eu. Acho que o debate da Previdência era mais polêmico e demorou mais tempo para ser aprovado. Lembrando, né, ministro Maílson, dando bom dia ao senhor também, que o governo Lula aprovou uma reforma da Previdência lá no início do primeiro mandato, né, que inclusive deu origem ao PSOL, né, porque muitos petistas descontentes com a postura do presidente, com o que consideravam o rigor daquela reforma, largaram o partido, né? Heloísa Helena, o deputado Ivan Valente, entre outros, né? O senhor acredita que haverá essa disposição, de fato, do governo de rever reformas que foram feitas no passado, ou é um discurso para agradar um determinado público agora e depois o barco toca de outro jeito? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o presidente Lula ainda não se manifestou sobre essas ideias que estão circulando, que são muito preocupantes, né? Você vê o ministro do Trabalho falando que vai regulamentar, vai intervir, vamos dizer assim, no mercado caracterizado pelo uso de plataformas, aplicativos, né? Que é preciso dar segurança social para esses trabalhadores e assim por diante. Isso é um debate no mundo inteiro, não é só no Brasil, e é difícil que um governo em 4 anos resolva, né? Até porque você está diante de uma transformação que deriva do avanço da tecnologia. Foi sempre assim. Quando surgiu o automóvel, acabou o uso de charrete para andar pela rua e de uma cidade para outra. Desculpe. Quando surgiu o avião, o transatlântico, né, inibiu o uso do navio para ir de um continente a outro, e tudo isso afetou o mercado de trabalho, né? Então, o ministro ele está falando coisas que desprezam realidades. Por outro lado, essas atividades que são conduzidas com o uso de aplicativos, elas são um sucesso porque elas reduzem custos, porque elas aumentam o bem-estar das pessoas. E, claro, tem o problema de quem está perdendo o emprego, né? Então, se ele for regulamentar essas atividades tal qual as atividades da época que não tinha tecnologia digital, era analógica, né? Ele inviabiliza as atividades. Então, as entregas por motoboys, elas têm uma lógica nessa nova configuração do mercado de trabalho. Por outro lado,
tanto o entregador quanto a empresa tem liberdade, ele trabalha no dia que ele quiser, ele pode trabalhar só à tarde, ele pode não trabalhar nos feriados prolongados e assim por diante, né? Se você volta para a economia digital, nessas atividades, ela desaparece, isso geraria desemprego. Portanto, é algo que eu acho que tem que ser examinado de maneira muito cuidadosa. Mas o dia de ontem, o Colombo, foi pródigo em esquisitices, declarações dos ministros. Por exemplo, o ministro Fernando Haddad, que tem se caracterizado por um discurso responsável, sinalizando que ele não tem mágica, que ele vai evitar o déficit primário que está calculado no orçamento, que ele vai ter uma proposta para o arcabouço fiscal que gere confiança. Ontem ele também escorregou. Ele falou que a taxa de juros está num patamar, não sei qual foi a expressão que ele usou, fora de propósito. Né? Anômala. Quando a política monetária, Colombo, está institucionalizada, tem regras, como é o caso do Brasil, inclusive porque o Banco Central é agora independente, mas a decisão da taxa de juros no Brasil é feita por um colegiado, não é? É feita por um grupo de economistas, diretores do Banco Central, baseado em estudos dos departamentos econômicos do Banco Central, nas opiniões do mercado, e assim por diante. Não é? Você não pode chegar agora, o ministro da Fazenda, e começar a dar palpite, como ele fez ontem. Né? É uma regra de ouro, nos países onde a política monetária é institucionalizada, que o ministro da Fazenda e o ministro e o presidente da República não falam sobre juros, menos ainda nas possibilidades de audição do Copom. A mesma coisa pode-se dizer da declaração super esquisita do ministro da Previdência, para não dizer outra coisa. Eu diria que, na verdade, foi horrorosa. Né? O ministro está usando um discurso que era muito comum nos anos 70, nos anos 80, que dizia o seguinte: a Previdência não tem déficit. Qual era o argumento? Tem benefícios previdenciários que os beneficiários não contribuem. Por exemplo, benefício de prestação continuada. Então, se dizia, isso devia estar no orçamento da União e não na Previdência Social. Eu até acho, mas quando os mercados se preocupam, é com o resultado final, porque as finanças públicas não são analisadas de forma segmentada. Sim. Portanto, se você transfere o despesa da Previdência, que não são típicas do setor, para o orçamento da União, o déficit permanece, apenas você mudou a coisa de um lugar para outro. Então, e finalmente, a declaração do ministro Haddad, que me surpreendeu, foi dizer o seguinte: só agora caiu a ficha do mercado. O mercado está... Agora ele começou a entender que o governo Bolsonaro deixou a terra arrasada no orçamento. Com todo respeito, não é isso, né? As finanças públicas do Brasil têm um grau de transparência, de previsibilidade, dificilmente encontrável em países como o nosso, no mundo emergente. Então, todo mundo sabe, quem trabalha no mercado, quem analisa o mercado financeiro, quem opina sobre questões macroeconômicas, que o mercado já vinha precificando a deterioração fiscal do governo Bolsonaro. Tanto assim que os juros futuros empinaram, como diz na linguagem de mercado, subiram, o câmbio depreciou. Não é? Então, eu acho que a reação do mercado, só para concluir, desculpa se eu estou falando, se eu estou longo aí, só para concluir, o mercado está reagindo a essas declarações do presidente Lula, por exemplo, dizer que o teto de gasto é uma estupidez. Eu acho que, com todo respeito, estupidez é dizer que o teto de gasto é uma estupidez. Né? O teto de gasto é uma medida sensata, tem problemas, ele precisa ser atualizado, precisa ser repensado, mas o teto de gasto foi uma medida fundamental para interromper a trajetória explosiva da dívida pública que nos levariam à situação de volta grave da inflação. Pedro, bom dia. Queria te ouvir a respeito disso tudo, partindo das declarações dos ministros. Eles estão sugerindo, na sua avaliação, um retrocesso ao falar em revisitar essas reformas aprovadas recentemente. Isso pode significar um aprimoramento daquilo que foi feito, ou o governo não vai gastar energia no Congresso Nacional para discutir um assunto que não é um assunto de governo, mas é uma ideia de um ministro colocada para fora, talvez num momento inadequado? Bom dia, Rafael. Eu acho que o governo não vai encampar essa ideia, pelo menos a ideia de revogação da reforma da Previdência,
A fala toda ali do ministro Carlos Lupe ontem foi um pouco, digamos, atabalhoada, teve esse componente meio caricatural, mas se a gente olha declarações pretéritas de outros membros da equipe, ministro Haddad, ou mesmo membros considerados mais heterodoxos, a ministra do EC, o secretário Guilherme Mello, a gente nunca vai achar a defesa dessa tese de que não existe déficit na Previdência. Se a gente olha os próprios governos do Partido dos Trabalhadores, os 2 governos do presidente Lula, os governos da presidente Dilma, anualmente sempre foi enviado ao Congresso no orçamento a contabilidade da Previdência prevendo um déficit. Então, eu não acho que esse assunto vai dar em alguma coisa, mas eu também acho que é um pouco perda de energia, tendo tantos temas interessantes e importantes, atuais, para que o Ministério da Previdência poderia tratar. O ministro Mailson lembrou aqui um deles, a questão da proteção dos trabalhadores de aplicativo, né? Como que a gente traz eles para a Previdência Social sem necessariamente formalizar eles via CLT. E eu acho que a revogação da reforma da Previdência não vai vir, até porque ela não é compatível com as principais pautas econômicas desse governo, né? Revogar a reforma da Previdência significaria ampliar muito o gasto público e cortar espaço para outras pautas do governo, como ampliação do investimento, o próprio novo Bolsa Família, a valorização do salário mínimo. E se, por acaso, houver espaço, o governo arrecadar demais, começar a fazer muito superávit primário, tiver sobrando dinheiro, o governo sempre pode propor o reajuste das aposentadorias acima da inflação, né? Se ele quiser fazer alguma bondade com os aposentados. Então, eu não acho que esse assunto vai prosperar dessa forma. Eu acho que a tendência é o ministro começar daqui a pouco a ter mais noção do ministério que ele está entrando, e eu não acho que a gente vai ver algo nesse sentido, até porque a gente já tem aquele julgamento da revisão da vida toda lá no Supremo, que vocês também noticiaram nos últimos meses, que coloca uma pressão sobre esse tipo de gasto. Agora, em relação à revisão da reforma trabalhista, eu acho que esse já é um assunto diferente, né? Essa não é uma reforma constitucional, ela como já foi colocado aqui, esse é um tema que está sempre evoluindo, sempre mudando, sempre cabe colocar uma coisa nova, como você falou, inclusive aprimoramentos. Se a gente lembrar bem ali de 2017, o próprio governo Temer, assim que aprovou a reforma, editou uma medida provisória tentando alterar dispositivos da reforma, e ela essa revisão vem com, acho que tem uma motivação importante, que é atender a pleitos legítimos de grupos que apoiam o atual governo, né? A gente teve uma queda muito brusca na arrecadação dos sindicatos. Existe uma discussão natural sobre como fortalecer os sindicatos na ausência do imposto sindical obrigatório. Eu acho que o imposto sindical obrigatório vai voltar, mas é interessante discutir alguma forma de financiamento de sindicatos. E tem todo esse novo mundo do trabalho que eu acho que pode ser discutido. A gente, de fato, tem uma lacuna importante aí, a reforma de 2017, a reforma trabalhista, quer dizer, ela antecede um pouco essa explosão do 4G, a explosão da economia digital, e ao mesmo tempo esse tipo novo de ocupação não se adere bem à CLT, mas também não se adere muito bem ao microempreendedor individual, aquela modalidade muito flexível criada pelo segundo governo Lula. Então, acho que alguma coisa entre a CLT e o MEI pode ser pensada. Eu acho que a sociedade é receptiva a isso, as categorias são receptivas a isso, e eu acho que poderia, inclusive, ser um avanço. Então, em resumo, eu não acho que vai haver revogação de reforma da Previdência, acho que não tem nada sinalizando isso. E a revisão da reforma trabalhista, acho que, se for discutida, para usar uma palavra do Mailson, com cuidado, eu acho que pode ser interessante. Vamos lembrar que a gente está num momento de ocupação recorde no Brasil, inclusive ocupação com carteira assinada, a arrecadação da Previdência Social está no nível recorde, existe uma ameaça de recessão lá fora, então eu acho que fazer uma mudança apressada poderia, inclusive, comprometer a arrecadação do governo se ela levasse a uma redução do emprego formal. Sim. A própria questão dos trabalhadores intermitentes, que foi muito criticada ao longo dos anos, eu acho que tem que ser tratada com cuidado. A gente tem mais ou menos 300 mil pessoas nesse tipo de ocupação, e se o governo sinaliza que vai fazer alguma mudança aí, a gente pode esperar nas próximas semanas e meses alguma demissão desse público, que é um público vulnerável. Então, eu acho que agora as falas mais desapaixonadas vão dar lugar a discussões as falas mais apaixonadas vão dar lugar a discussões mais técnicas, mais serenas, e eu acho que o Congresso Nacional e a sociedade podem caminhar para desenhar algo virtuoso a partir desse ímpeto do atual governo. Quero agradecer aqui o Pedro Fernando Neri, a Paula Magalhães e o Mailson da Nóbrega pela presença no painel CNN.